Ansiedade, palavrinha que todo mundo sabe, né, ou acha que sabe o que é, e quando você pesquisa no Google, ansiedade já aparece generalizada, ansiedade por separação, vários e vários tipos de ansiedade, né? Se a gente parar para pensar junto com a depressão, nesse sentido, em pesquisa, a ansiedade, as duas aí, depressão e ansiedade, é as que mais vai estar em pesquisa, né? Praticamente todo mundo tem ansiedade, né? Mas o que é ansiedade? Basicamente, será que é só um medo de antecipação, um medo das coisas que vão acontecer? Né? E como que a gente combate essa ansiedade? Mas primeiro, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas, como eu sempre falo, através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Que a ansiedade é algo que nos causa muito prejuízo, eu acho que todo mundo sabe, né? Acho que a grande maioria deve saber que ela causa muito prejuízo, né? Mas basicamente, quando a gente pensa em um lado mais de sentimento, a ansiedade ela é esse sentimento que é sentido, né, vamos dizer assim, como algo meio vago, né? Poxa, por que eu tô assim hoje? Poxa, por que eu estou me sentindo tão ansioso, né? E ao longo do tempo, ela causa uma tensão. Essa tensão, ela é quase que derivada de uma sensação para antecipar o perigo. Nossa, eu estou sentindo alguma coisa, eu tenho que fazer algo para antecipar isso, porque vai dar coisa ruim, vai dar zica. Mas o que é? O que é esse perigo, né? O que está acontecendo? E a ansiedade nada mais é que uma reação natural que o nosso corpo, o nosso comportamento humano, né? Ele desenvolveu ao longo dos anos devido a uma maior necessidade de atenção para lidar, então, com as ameaças, né? E aí é uma ameaça verdadeira, uma ameaça que ela tem um impulso de motivação. E nós temos, funcionalmente, agindo assim durante os anos, durante a evolução. Então é um disparo necessário que nós temos, uma atenção necessária quando a gente pensa em uma ansiedade funcional, que nós temos para a gente dar, vamos dizer assim, a gente dá conta desses problemas. Quando a gente pensa nos sintomas da ansiedade mais clássica, em sua grande maioria, esses sintomas eles são somáticos. Corpo, né? Então a pessoa ela sente sudorese, a boca seca, né? Fica com aquela boca muito seca, vai falar e fica com a boca seca, tem uma respiração curta, tem um aumento dessa frequência cardíaca, né? Tem um aumento da pressão sanguínea até, tem uma tensão muscular e tem pessoas que falam também que quando estão ansiosas sentem muita dor de cabeça, dor muscular e até cólica intestinal. Essas pessoas falam que elas sentem também. Nesse sentido, o TAG, a gente pode falar que ele é uma associação ansiosa, né? Ele é uma associação da preocupação excessiva disfuncional. Olha que coisa, né? Transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque é uma questão mais ampla. Então, qualquer coisa, qualquer evento, o carro quebrou, faltou gás, tá chovendo, tá muito sol, essa pessoa ela vai associar e ela vai ficar muito ansiosa por causa disso. E outras coisas, qualquer coisa, ela vê uma notícia, ela escuta alguma coisa, ela sente, né, alguma coisa, e isso vai desencadeando ainda mais a ansiedade. Quando a gente pensa no transtorno de ansiedade generalizado, a gente está falando de sintomas que elas começam muito cedo, né? E esses sintomas,
eles são, na maioria dos dias, grande parte dos dias, né? E eles têm um período de 6 meses para se encaixar realmente nesse diagnóstico, né? Então, quanto mais essa pessoa ela se sentir, entre aspas, que falta alguma coisa, que o perigo vem aí, né, vamos dizer assim, mais ansiosa ela fica, né? E é interessante que o transtorno de ansiedade generalizado, né, o TAG, ele praticamente todos os sintomas correspondem à ansiedade, mais disfuncional, porque nós temos uma ansiedade mais funcional, né? Mas tem sintomas a mais, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que falam que sentem um branco, né? Poxa, eu ia fazer tal coisa e fiquei pensando tanto naquilo que eu esqueci. Não sei porquê, mas eu esqueci daquilo, né? Eu esqueci daquilo que eu ia falar. Eu esqueci, me fugiu. Então é como se, entre aspas, o pensamento ele fosse sequestrado por alguma coisa, né? E muito tempo depois, a pessoa tem esse pensamento de volta. Mas os pensamentos, a cognição, é como se sumisse, né? Você tem muito isso em apresentações de trabalho, você tem muito isso em apresentações, né, de empresa, você tem que apresentar alguma coisa numa empresa e aí some da sua cabeça, você não sabe por que sumiu, você estudou o dia inteiro aquilo e aí sumiu, né? Outra coisa também é o sono, né? As pessoas falam que o sono é muito perturbado, então acorda muito, ou não consegue dormir, acorda 3, 4 vezes na madrugada e aí não tem um sono mais funcional, né? E o que o DSM-5, né, o Manual de Diagnóstico e Estatístico, né, sobre as doenças mentais, ele fala? Basicamente, ele fala que o TAG é um transtorno crônico, né? Então, a pessoa que tem sempre vai ter, pelo menos até então, né? E que essa pessoa sofre muitos prejuízos. E esses prejuízos, eles são muito significativos, né? A pessoa pode perder um relacionamento, a pessoa pode perder um trabalho, a pessoa ela pode esquecer para onde ela vai, né? Por causa tá muito ansioso, não presta atenção, né? Você tem graus de desatenção quando a gente pensa numa ansiedade disfuncional e ainda mais quando a gente está falando em um transtorno ansioso. São muitos, né? Mas o TAG em si, essa ansiedade, que ela é igualmente uma associação entre um estímulo ambiente, né? E a nossa própria interpretação, nos faz, ou o indivíduo, né, a ter uma cautela maior das coisas. Só que essa cautela causa muita desatenção, né? Então pessoas ansiosas, muito ansiosas, têm um nível muito grande de desatenção. Não necessariamente elas têm TDA ou TDAH, né? Pode ser que a pessoa ansiosa, sim, ela tem, né? Tem uma comorbidade, você tem pacientes TDAH, TDA, que tem ansiedade, né? Que pode ter um TAG, né? Mas em si, a ansiedade é uma associação de experiências ameaçadoras, né? Tudo é ameaçador, tudo lembra uma certa ameaça. E essa ameaça, ela fica gravada. E a gente está sempre associando essas ameaças a uma coisa a outra. Por isso que a pessoa ansiosa, segundo algumas pesquisas, ela vai ficar muito mais excitada diante de um problema, né? E ela vai ficar preparado antecipatoriamente, não está acontecendo nada e ela está lá preparado, não vai que e não está acontecendo nada, né? Um dia normal, tal, às vezes a coisa que vai acontecer, se for acontecer daqui a um mês, mas ela sofre
por antecipação, achando que vai fazer alguma coisa, né? Então, a ação dela é a evitação e não o enfrentamento. Tá? E pacientes com um grau maior, né, de ansiedade, eles sentem muita angústia diante desse problema. Essa angústia, esse sentimento de angústia é um dos principais sentimentos que podem demonstrar, nesse processo ansioso, demonstrar um grau de ansiedade mais elevado. Né? Então, nesse sentido, mesmo que essa pessoa ela tenha uma segurança emocional, você dizendo para ela que, olha, vai ficar tudo bem, né? Ela consegue, às vezes, intelectualmente entender que está tudo bem, mas emocionalmente ela não consegue. Mesmo nessa segurança emocional, porque a interpretação desse indivíduo, ela é disfuncional. E as suas ações, por causa disso, as suas ações são mais ansiosas. Essas ações, esses comportamentos, mantêm a pessoa em uma crença disfuncional, algo ruim, que vai acontecer a qualquer momento, né? E vários estudos sugerem que pessoas ansiosas, pessoas que têm um transtorno ansioso, elas têm sim um grau de intolerância à incerteza. Todos nós temos, né? O que será que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer depois? Mas é o traço ansioso que faz essa intolerância à incerteza aumentar ainda mais a evitação. Evitação do quê? Evitação do problema. Então essa pessoa fica muito excitada por causa de um problema que às vezes não está acontecendo, ou um problema real, né? Para o problema que não está acontecendo, essa pessoa basicamente ela se excita e se prepara. E não acontece nada, né? Porque não existe problema. E um problema que realmente existe, né? Vamos pensar, alguém que precisa falar com o supervisor ou o chefe, ou tirar uma carteira nacional de habilitação, ou falar com o namorado, alguma coisa, né? Você tem uma forte evitação da solução do problema. Então, essa pessoa vai evitando, a ansiedade ela vai sendo associada a evitações, né? Essa aprendizagem associativa que nós falamos, e aí vai piorando, associando a situações, pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais. A evitação nesse sentido, que é a grande vilã, é o grande problema, ela potencializa e amplia a generalização. E a generalização, ou a supergeneralização, ela vai ainda mais te dar, ou dar para a pessoa, mais ansiedade. Porque essa pessoa ela é quase que impedida pelas suas distorções cognitivas a olhar para a realidade, né? A confrontar essa realidade. E ela vai catastrofizando, ela vai evitando as situações, isso vai crescendo e ela vai ficando mais ansiosa, daqui a pouco ela tem um transtorno de pânico, também ansioso. Então, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, vai de encontro com os pensamentos automáticos disfuncionais, vai de encontro com esses pressupostos. Se eu não fizer isso, então vai acabar. Né? Se eu não fizer aquilo, então eu vou melhorar. Vai de encontro com isso. E ela indo de encontro com esses pressupostos, a gente dá um questionamento, a gente cria um questionamento consciente para o problema dessa ansiedade. Né? Então, quanto mais ansioso a pessoa está, provavelmente mais pensamentos disfuncionais, os pensamentos automáticos que são disfuncionais e que levam a processos cognitivos e avaliação negativas, eles estão operando. Né? E aumenta ainda mais essa ansiedade, generalizando, como eu disse, muitas coisas
que não necessariamente são um problema. Uma das técnicas, e a TCC usa muitas técnicas, né? Questionamento socrático, entre tantas outras, né? Técnicas mais específicas, né? Você tem um registro dos pensamentos disfuncionais, você tem uma descatastrofização, né? A gente vai utilizar exatamente esses. A gente expõe essa pessoa, esse paciente, o problema. A gente expõe ele gradativamente ao medo que ele tem, e com esse manejo que nós vamos tendo através das terapias, o medo vai diminuindo. A emoção disfuncional derivada dessas crenças disfuncionais que desestruturam vai diminuindo. É o que a gente chama de uma nova reestruturação cognitiva, a nível não apenas consciente, né? A pessoa não apenas ela intelectualmente vai saber que está acontecendo, mas emocionalmente ela vai realmente sentir aquilo. E ela vai observar que essa evitação dela aumenta a sua ansiedade. E quanto mais a sua ansiedade ela é aumentada e posteriormente vai piorando, pior é as suas ações. Então nós reestruturamos essa pessoa, né? A TCC ela reestrutura, né? Essas distorções, tem essa reestruturação cognitiva, uma exposição ao problema, e muitas vezes o paciente com 3 meses, 4 meses, já está bem, né? Então, não evite as coisas que você tem que fazer, muito pelo contrário. Mesmo que você não queira fazer, por achar que não vai dar certo, que vai dar errado, muitas vezes, na maioria, não é nada daquilo que você imaginou. Na maioria, você evitando, você deixa o problema ainda maior. Não evite, tá? Faça esse exercício. Por que eu vou evitar alguma coisa, sendo que eu posso resolver isso hoje? Se isso está me causando uma excitação e é um problema que eu posso resolver hoje, por que eu vou deixar para ir no banco para ver aquela conta minha com aquele dinheiro preso, né? Que é uma forte recompensa, mas tem gente que faz isso para daqui para um mês. Por que eu vou deixar de fazer o meu imposto de renda, sendo que quanto mais cedo, maior a possibilidade de eu ser ressarcido? Tem isso também, né? Então você tem ganhos ao analisar a realidade. E faça essa análise da realidade. É melhor eu fazer isso agora do que deixar. É melhor resolver o problema enquanto ele é só um probleminha, do que quanto ele ser um problemão. Não evite as coisas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta, comenta, compartilha. Fazendo assim, você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Até o próximo vídeo. Grande abraço e fique bem.